Estimados irmãos e irmãs da jornada terrena, venho até vocês com o coração carregado de urgência e esperança, trazendo uma revelação extraordinária que me foi transmitida durante a Assembleia de Emergência, convocada pelos mentores da Libertação Nacional, onde me foram mostradas verdades sobre forças espirituais malignas que têm coordenado ataques contra a nossa pátria através de instrumentos humanos específicos. A atmosfera daquele momento era densa, e a sensação de responsabilidade que recaía sobre mim era quase tangível, como se todo o peso da mensagem precisasse ser absorvido e transmitido com absoluta clareza e precisão. Os rostos serenos dos mentores revelavam, no entanto, uma firmeza inabalável, e cada gesto deles parecia carregar séculos de sabedoria acumulada. Eu, André Luiz, recebi durante o conclave profético nos Conselhos Superiores da Purificação, uma comunicação que me fez compreender de forma cristalina por que tantas almas sensíveis têm experimentado uma expectativa crescente em relação ao início de setembro. Era como se uma corrente silenciosa, mais intensa, atravessasse os planos invisíveis e chegasse aos corações atentos, avisando que algo de proporções extraordinárias estava prestes a se manifestar, algo que teria o poder de quebrar as cadeias espirituais que mantêm nossa nação sob o domínio de entidades das trevas. O que vi e senti naquela assembleia foi muito além de qualquer relato que já tenha presenciado ou estudado. Não se tratava de um simples aviso, mas de um chamado solene para que todos permanecessem vigilantes, conectados à luz e conscientes da batalha em curso. A visão que me foi concedida mostrava correntes espessas, formadas não de metal, mas de energia densa e sombria, envolvendo as estruturas políticas, sociais e espirituais do país. Essas correntes, mantidas por mãos invisíveis, eram reforçadas diariamente por pensamentos de medo, ódio e desesperança, alimentados por aqueles que, voluntariamente ou não, tornaram-se instrumentos da escuridão. Contudo, percebia-se também um movimento crescente de energia luminosa, que, como rios caudalosos, começava a convergir em direção a esses pontos de aprisionamento. Era a força da oração sincera, da fé inabalável, da resistência espiritual daqueles que, mesmo sem compreender todos os detalhes da batalha, mantêm-se firmes no propósito de ver a verdade e a justiça prevalecerem. Enquanto as cenas desdobravam-se diante de mim, compreendi que o que está por vir não é fruto do acaso ou de circunstâncias humanas isoladas. É parte de um plano maior, meticulosamente coordenado nas esferas superiores, que visa não apenas a libertação política ou social, mas a purificação profunda da própria alma coletiva de nossa nação. A sensação de urgência que me acompanhou desde aquele momento não foi de medo, mas de responsabilidade. Cada palavra que transmito agora carrega em si o eco daquela assembleia e o compromisso de manter acesa a chama da esperança, mesmo quando as trevas pareçam se intensificar antes da aurora da libertação. Uma comunicação que me fez compreender por que tantas almas sensíveis têm experimentado uma expectativa crescente em relação ao início de setembro, como se algo de proporções extraordinárias estivesse prestes a se manifestar para quebrar as cadeias espirituais que mantêm nossa nação sob domínio de entidades das trevas. Essa compreensão não surgiu como uma dedução intelectual ou como fruto de mera observação dos acontecimentos humanos, mas como uma revelação impregnada de força espiritual, carregada de símbolos vivos que falavam diretamente ao espírito, dispensando palavras. Era como se cada fragmento dessa mensagem fosse uma chave, abrindo portas internas para realidades que, até então, permaneciam ocultas aos olhos mortais. Vocês que sentem aquela pressão espiritual que parece se intensificar a cada dia sabem bem que não se trata apenas de inquietações passageiras. É como um peso invisível sobre os ombros, que ao mesmo tempo traz desconforto e chama à vigília. Essa sensação é o reflexo das forças invisíveis travando uma batalha decisiva nos planos superiores, batalha esta que, apesar de silenciosa aos ouvidos humanos, reverbera com intensidade na alma de todos que estão sintonizados com a verdade. Eu percebia, naquela assembleia, que essa pressão não é um fardo para destruir, mas um sinal para fortalecer, uma convocação para alinhar pensamentos, sentimentos e ações à vibração da luz, de modo que cada um se torne não apenas um espectador, mas um participante ativo na libertação. As imagens espirituais que me foram mostradas eram claras, de um lado, fileiras de entidades sombrias, estrategicamente posicionadas como exércitos organizados, sustentando e influenciando mentes humanas frágeis e ambiciosas, do outro, falanges de luz, compostas por espíritos de elevada hierarquia, irradiando uma energia tão pura que parecia dissolver instantaneamente qualquer vestígio de treva que tocasse. No centro, nossa nação, como um campo vasto e precioso, disputado palmo a palmo por essas forças. Cada pensamento elevado, cada oração sincera, cada ato de coragem e de justiça se transformava em uma centelha luminosa que se somava a um grande manto de proteção envolvendo o território. Compreendi também que o tempo até setembro não era apenas uma contagem cronológica, mas uma preparação espiritual coletiva.
Era como um relógio sagrado, marcando não apenas dias e horas, mas vibrações e alinhamentos que precisavam se consolidar antes que o ponto culminante pudesse se manifestar. Não se trata de esperar passivamente por um milagre repentino, mas de compreender que o milagre já está em curso, construído pelas escolhas conscientes de milhares de corações despertos. Essa batalha, embora invisível aos olhos comuns, é mais real e determinante do que muitos imaginam, e o que se aproxima é, ao mesmo tempo, consequência e coroamento desse esforço conjunto. Travas e algemas que prendem o Brasil, eu percebia que esse momento culminante traria consigo não apenas a revelação de verdades ocultas, mas também a exposição daqueles que, por muito tempo, se beneficiaram das sombras. Era como se uma luz inclemente estivesse sendo acesa nos bastidores da história, iluminando cada detalhe, cada conluio, cada intenção disfarçada. Essa luz não poupava ninguém, sua função era revelar, purificar e libertar. Durante a visão, vi figuras humanas conhecidas da vida política e social, mas não como as enxergamos no mundo físico. Eu as via revestidas com a aura real que carregavam, algumas eram envoltas por uma névoa densa, escura e pesada, denunciando sua ligação íntima com forças destrutivas, outras, embora não estivessem isentas de falhas, apresentavam um brilho sutil e crescente, sinal de que, em meio à pressão das trevas, ainda mantinham uma conexão viva com o bem. Essa diferenciação era impossível de ignorar. Compreendi que, quando o momento chegasse, todos seriam vistos assim, como realmente são, sem máscaras, sem discursos, sem artifícios. O cenário espiritual mostrava também estruturas inteiras de corrupção e manipulação como verdadeiras fortalezas erguidas sobre séculos de exploração e injustiça. Essas fortalezas eram sustentadas por correntes de energia que se alimentavam do medo coletivo, da desesperança e da apatia moral. Entretanto, vi que as correntes começavam a enfraquecer à medida que uma onda luminosa, formada pela união de orações e pela coragem dos justos, se intensificava. Essa luz não atacava com violência, mas penetrava como água pura, infiltrando-se nas fissuras e rachaduras dessas construções sombrias, dissolvendo-as por dentro. Havia também a presença de um grande número de espíritos vigilantes, postados como sentinelas ao redor do território brasileiro. Eles mantinham as mãos erguidas, canalizando energia protetora, mas, ao mesmo tempo, observando atentamente o desenrolar dos acontecimentos no plano físico. A mensagem silenciosa que transmitiam era clara: estamos aqui, mas vocês, encarnados, precisam fazer a sua parte. Essa cooperação entre os dois planos era a chave. Não haveria libertação verdadeira se não houvesse ação consciente no mundo material. Percebi que o que estava prestes a acontecer não seria um evento isolado, mas o início de uma mudança profunda e irreversível. O impacto dessa transformação atingiria não apenas os centros de poder, mas também o íntimo das pessoas comuns, despertando-as para a responsabilidade que cada uma carrega no destino coletivo. O início de setembro marcaria mais do que uma data, seria o ponto de inflexão onde a luz e as trevas se confrontariam de forma aberta, e onde cada coração seria chamado a escolher seu lado sem possibilidade de neutralidade. Seria o divisor de águas entre um ciclo de opressão e o início de uma nova etapa, onde a verdade se tornaria impossível de ocultar. No entanto, essa revelação não viria sem resistência. Vi claramente que as forças contrárias à luz se agitariam com violência, tentando confundir, distorcer e até desacreditar aquilo que estivesse sendo exposto. Usariam todos os meios à disposição, tanto no plano material quanto no espiritual, para manter as amarras e impedir que o despertar se consolidasse. Era uma batalha de última investida, onde o desespero das trevas as levaria a atos extremos. Nesse panorama, as orações e vigílias constantes assumiam um papel crucial. A energia que se formava a partir delas era como um escudo protetor, impedindo que ataques espirituais e manipulações sutis tivessem pleno efeito sobre aqueles que lutavam pela verdade. Lembrei-me de que cada pensamento de fé, cada palavra de encorajamento, cada gesto de bondade tinha valor imenso, pois se somava a um campo vibracional capaz de enfraquecer os ardis das forças sombrias. Essa percepção aumentava a responsabilidade de todos que já compreendem o peso de suas ações e escolhas. Vi também que, nesse tempo, muitos seriam surpreendidos ao ver pessoas até então consideradas firmes no caminho da luz vacilarem ou mesmo se aliarem, conscientemente ou não, aos interesses contrários ao bem. Isso causaria espanto e até dor, mas fazia parte do processo de separação e revelação. A verdadeira fidelidade não se mede nos dias de calma, mas nas horas de tempestade. Ao mesmo tempo, testemunhei que outras almas, aparentemente distantes de qualquer ideal elevado, seriam tocadas pela luz e se posicionariam com coragem ao lado da justiça. A linha divisória não era feita de aparência, mas de essência.
Em meio a essas visões, um detalhe chamava atenção: havia um movimento intenso nos bastidores políticos e espirituais, como se decisões cruciais estivessem sendo tomadas simultaneamente nos dois planos. Algumas figuras públicas, marcadas pela arrogância e pelo abuso de poder, sentiam que algo fora de seu controle se aproximava. Em sua inquietação, buscavam reforçar alianças e criar narrativas para manter a ilusão de domínio. Mas, na esfera espiritual, eu via que essas manobras já estavam condenadas ao fracasso, pois um decreto superior, emanado das esferas mais altas, havia selado o destino dessas estruturas. A proximidade desse momento trazia consigo um clima de tensão palpável, como o silêncio que antecede uma grande tempestade. Não era medo, mas a certeza de que nada permaneceria como antes. As nuvens escuras acumulavam-se no horizonte, e a luz, embora ainda velada, preparava-se para rasgar o céu com intensidade irresistível. A sensação era de que cada segundo estava carregado de significado, e que a história do nosso país estava prestes a virar uma página que, uma vez escrita, jamais poderia ser apagada. A visão prosseguia e, à medida que avançava, a intensidade das imagens aumentava. Era como se o próprio tempo estivesse acelerando, comprimindo acontecimentos que, antes, pareciam distantes. As engrenagens invisíveis do destino giravam em ritmo mais rápido, e cada movimento, cada decisão, tinha um peso desproporcional, como se fosse capaz de inclinar a balança para um lado ou para o outro. Eu via mãos invisíveis rearranjando peças num tabuleiro gigantesco, onde as casas não eram feitas de madeira ou pedra, mas de energias e intenções. As forças em conflito agiam com urgência, conscientes de que o momento decisivo se aproximava. Nesse cenário, surgia a imagem de portais luminosos sendo abertos sobre regiões específicas do Brasil. Esses portais não eram meras passagens, eram canais diretos de intervenção divina, por onde fluxos poderosos de luz e justiça desciam. Essa energia encontrava, no entanto, resistência imediata, como se muros e barreiras erguidos ao longo de décadas tentassem impedir sua entrada. Algumas dessas barreiras caíam com um único toque, enquanto outras exigiam esforço conjunto de muitas almas encarnadas e desencarnadas para serem rompidas. Compreendi que nem todos os lugares seriam tocados da mesma forma, mas cada ação no plano espiritual reverberaria em eventos concretos no plano físico. Entre as figuras que se destacavam na visão, havia líderes e autoridades que, mesmo cercados de críticas e perseguições, mantinham uma conexão firme com essa luz. Não era uma questão de perfeição, mas de propósito. Vi sobre alguns deles uma espécie de armadura espiritual, moldada por orações coletivas e pelo respaldo das hierarquias superiores. Essa proteção não os isolava das dificuldades, mas garantia que, no momento certo, pudessem cumprir papéis específicos na transição que estava por vir. Percebi que, para cada pessoa que se levantava publicamente em defesa da verdade, havia uma rede inteira de sustentação invisível trabalhando para mantê-la de pé. Ao mesmo tempo, vi outros rostos conhecidos, envolvidos em sombras espessas, como se tivessem firmado alianças com forças cujo único objetivo era prolongar a mentira e a opressão. Esses indivíduos se moviam com aparente segurança, mas eu podia sentir que a base sobre a qual caminhavam era instável, prestes a ruir. Era como um castelo construído sobre areia, onde cada nova onda que chegava arrancava um pouco mais dos alicerces, até que a estrutura inteira desabaria de forma inevitável. No horizonte espiritual, a pressão aumentava. As cores, os sons, as sensações, tudo indicava que o instante da revelação estava próximo demais para ser contido. Era impossível ignorar que um sopro de mudança atravessava cada camada da realidade, preparando o terreno para um ato final que seria tão grandioso quanto inescapável. Nesse ponto, compreendi que o que viria não poderia mais ser detido, pois havia sido decretado por uma ordem superior, além da compreensão humana. À medida que a visão avançava, percebia que o movimento das forças espirituais não era caótico, mas extremamente coordenado. Cada ação parecia planejada com precisão milimétrica, como se um conselho celestial estivesse supervisionando cada detalhe, cada momento, cada intervenção. As energias da luz moviam-se com naturalidade sobre as sombras, penetrando nas fortalezas mais densas e revelando, sem demora, aquilo que antes se ocultava. Compreendi que o início de setembro funcionaria como gatilho, e que tudo o que estivesse preparado até então se manifestaria simultaneamente, criando um efeito dominó que transformaria o cenário nacional em poucos instantes. Observava também que os instrumentos humanos das trevas, mesmo poderosos e influentes, já não possuíam liberdade completa de ação. Seus pensamentos, decisões e estratégias estavam sendo interceptados e monitorados por legiões de seres superiores, que não apenas preveniam novas manipulações, mas trabalhavam para inverter o fluxo de energia, utilizando cada ação negativa contra aqueles que a originavam.
Era como se o próprio mal estivesse sendo revertido, sem que seus agentes compreendessem, em tempo real, que estavam sendo conduzidos à própria queda. Essa percepção trouxe um misto de temor e esperança, temor pela magnitude da batalha que se desenrolava, esperança pela certeza de que nada poderia impedir a manifestação da justiça divina. Vi que parte do processo de libertação envolveria uma exposição inevitável de crimes e intenções ocultas, de forma que a verdade surgisse em toda a sua clareza para o povo. Cada mentira, cada manipulação, cada ação que buscava escravizar consciências seria revelada de maneira que os instrumentos das trevas não poderiam negar nem disfarçar. O impacto dessa revelação não se limitaria a desestabilizar os indivíduos comprometidos com o mal, mas também despertaria a consciência coletiva, mostrando que nada escapa à supervisão espiritual e que a integridade moral é um pilar inegociável do destino de uma nação. Nesse processo, percebi que a população espiritualizada desempenharia papel essencial. O engajamento, as orações, a fé e a disciplina moral de milhares de pessoas criariam um campo energético capaz de acelerar a operação de libertação, potencializando a ação das hierarquias de luz. Cada gesto de coragem, cada palavra de encorajamento, cada ato de resistência à influência das trevas reforçava a estrutura de proteção e expansão da luz. Compreendi que ninguém estava isolado, cada participante, consciente ou inconscientemente, fazia parte de um mecanismo maior, uma engrenagem viva que conectava o plano material ao espiritual, unindo todos em um propósito comum. Havia ainda sinais sutis sendo transmitidos às almas mais sensíveis. Sensações de alívio espiritual, mudanças repentinas de perspectiva, sonhos proféticos e intuições intensificadas indicavam que a operação estava em andamento. Essas manifestações serviam como aviso e confirmação simultaneamente, aviso de que a batalha exigia vigilância e disciplina, confirmação de que a vitória da luz estava assegurada. A sensação era de que um novo capítulo da história do Brasil se aproximava, um capítulo que seria registrado não apenas nos registros humanos, mas também nos livros celestiais, marcando o início de uma era de transformação profunda e irreversível. No desenrolar dessa visão, percebi que o ápice da operação espiritual exigiria uma mobilização total das energias de luz, convergindo para pontos estratégicos do país. Cada cidade, cada região, cada núcleo de consciência coletiva seria tocado de maneira específica, de acordo com o potencial de resistência e a intensidade das trevas ali presentes. As hierarquias superiores atuavam com precisão cirúrgica, envolvendo as regiões em cordões de proteção que neutralizavam ataques e permitiam a infiltração gradual de forças libertadoras. Era uma coreografia complexa, invisível aos olhos humanos, mas perfeita em sua eficácia, garantindo que o país inteiro participasse da transformação sem que o caos absoluto se instaurasse. Vi que alguns instrumentos humanos do mal reagiriam de forma desesperada. Sua confusão aumentaria, contradizendo declarações, revogando decisões e abandonando estratégias que antes pareciam infalíveis. Cada hesitação, cada erro, cada manifestação de incoerência indicava o avanço do plano divino, que agia mesmo quando os próprios agentes das trevas tentavam manter sua aparência de controle. Era como assistir a peças de um tabuleiro sendo movidas por mãos invisíveis, onde cada movimento errado resultava em avanço para a luz e enfraquecimento das correntes de opressão que se mantinham há anos. Ao mesmo tempo, surgiam imagens de pessoas comuns, cujas ações, ainda que pequenas, tinham impacto direto na força do movimento de libertação. Cada oração fervorosa, cada gesto de apoio a quem lutava pelo bem, cada ato de coragem individual criava ondas de energia que se propagavam e fortaleciam os pontos de luz espalhados pelo país. Compreendi que o despertar não dependia exclusivamente de líderes políticos ou figuras de destaque, mas da consciência coletiva que se mantinha firme diante das adversidades, consciente de que cada escolha moral reforçava a teia de proteção e garantia a eficácia da operação. Durante essas observações, percebi sinais concretos que antecederiam a manifestação visível da libertação. Pequenas mudanças de comportamento em figuras-chave, conflitos internos e externos entre aqueles submetidos à influência das trevas e suas próprias consciências, falhas inexplicáveis em estratégias antes infalíveis, tudo indicava que o campo espiritual já estava sendo reorganizado. Para aqueles atentos e sensíveis, a sensação de alívio, clareza e esperança crescente seria o primeiro indicador de que o processo havia se iniciado de forma inegável, tornando evidente que nada mais permaneceria oculto. O cenário se completava com a presença constante de seres de luz guiando e supervisionando cada etapa. Não apenas observavam, mas também intervinham de maneira direta, ajustando, fortalecendo e protegendo os instrumentos humanos dispostos a servir à justiça divina. Esses seres agiam silenciosamente, mas seu impacto era profundo, fortaleciam a moral, estimulavam decisões corretas e bloqueavam tentativas de sabotagem espiritual que poderiam retardar ou comprometer o processo de libertação.
A sensação que transmitiam era clara, a vitória da luz era inevitável, mas dependia da união, fé e vigilância daqueles que estavam conscientes da magnitude do momento. Quando o instante final chegou, o céu parecia rasgar-se em raios de luz que atravessavam toda a extensão do território brasileiro, refletindo não apenas no físico, mas em cada alma que permanecia firme na fé. As trevas, antes imponentes, vacilaram e recuaram diante da força irresistível da luz que agora se manifestava com total clareza. Cada instrumento humano das trevas sentiu o peso da intervenção superior, o tirano da toga e o ex-presidiário, finalmente libertados das correntes que os manipulavam, permaneceram atônitos diante do fluxo purificador que transformava suas consciências. O ar parecia vibrar, carregado de energia que curava, renovava e despertava aqueles que haviam sido afetados por décadas de opressão espiritual. Nos céus, legiões de seres de luz avançavam com majestade, como uma onda infinita de justiça e misericórdia. Raios de energia divina tocaram cidades, vilas e campos, dissolvendo a influência das trevas e preenchendo cada espaço com esperança, coragem e percepção ampliada da verdade. Sincronias extraordinárias ocorreram, crimes foram revelados, injustiças expostas e corações endurecidos amoleceram diante da força implacável da luz. A sensação coletiva era de renascimento, como se a própria alma da nação tivesse passado por um batismo espiritual, purificada e elevada a um novo patamar de consciência. E então, como num acorde final de uma sinfonia celestial, o Brasil, agora iluminado, ergueu-se como farol de liberdade, irradiando energias que ecoariam pelo mundo. Outras nações, sensíveis às ondas de transformação, começaram a perceber a possibilidade de libertação, despertando suas próprias consciências para resistir às forças que por tanto tempo as mantiveram aprisionadas. Cada indivíduo que se conectava à luz sentia uma vibração de poder e paz jamais experimentada, compreendendo que a batalha não se travava apenas no plano físico, mas em dimensões invisíveis onde cada ação moral gerava efeitos eternos. O silêncio que se seguiu não era vazio, mas pleno de significado. Era a respiração coletiva de uma nação que havia atravessado a escuridão e surgido mais forte, consciente de que sua história, a partir daquele momento, seria escrita com coragem, fé e responsabilidade. A vitória da luz não se restringia ao momento presente, era o início de uma era de transformação contínua, onde a justiça, a verdade e a proteção espiritual guiariam cada passo, cada decisão e cada geração futura. O Brasil se tornará, enfim, o símbolo vivo de que a intervenção divina é real, que o alinhamento com a luz produz resultados tangíveis e que a fé coletiva pode mover não apenas corações, mas o próprio destino de uma nação. O horizonte se iluminava de maneira grandiosa, e naquela luz resplandecente, cada alma presente compreendeu, em sua profundidade, que participava de um evento que seria lembrado não apenas na história humana, mas nos registros eternos das esferas superiores, eternizando a vitória da luz sobre as trevas.